muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Ruralcast na série Agro Horizonte. O Agro Horizonte, esse evento que a Globo Rural realizou neste ano de 2025, a segunda edição, discutindo aí temas importantes para o agronegócio no Brasil, para o agronegócio na sua relação também com os mercados globais. E nessa série especial do Globo Ruralcast, a gente está aprofundando, estendendo um pouco mais alguns dos assuntos que foram discutidos na segunda edição do evento. E nesse episódio nós vamos falar de gestão, de tecnologia, de processos, principalmente na pecuária. Pois é, o nosso convidado é o Antônio Schacker, zootecnista, fundador e diretor do Instituto Integra. Antônio, desde já, bem-vindo e muito obrigado por estar aqui no Globo Ruralcast. Rafael, a honra é minha. Eu, como um grande fã da Globo Rural, estou muito feliz hoje pelo convite e oportunidade. Antônio, conta um pouquinho para a gente do trabalho do Instituto Integra. Legal. A Integra é uma empresa que visa modernizar o agronegócio, especialmente a pecuária. Então, a gente quer fazer isso através das pessoas, da gestão e da tecnologia. Então, a gente tem formações, método e, principalmente, software aplicativo para que a gente consiga ajudar esse agropecuarista, em especial o próprio pecuarista, a ter uma gestão de alto nível e modernizando a propriedade dele. Então, nosso papel é realmente modernizar a fazenda porteira adentro. Você falou de tecnologia. Isso. Por que ainda existe essa diferença entre a adoção Uhum. e a integração desses processos tecnológicos na pecuária em relação à agricultura e como o setor e as empresas vêm trabalhando para que haja mais esse avanço na atividade pecuária? Legal. São três motivos básicos que fazem com que a velocidade de adoção tecnológica na agricultura ela seja mais rápida que na pecuária, por enquanto. O primeiro deles, que a atividade agrícola é, de forma geral, mecanizável. Então, você tem o uso de mecanização de máquinas, de implementos com muito maior intensidade do que na atividade pecuária. Isso facilita o processo e faz com que as tecnologias embarcadas nas próprias máquinas, por exemplo, durante um plantio, no mapeamento de plantio, plantadeiras inteligentes, tal, isso você já vem no pacote da mecanização. Um outro aspecto é o tempo de ciclo. Você tem ciclos aí 100 dias, 120 dias, um pouco mais, um pouco menos na agricultura, e onde a necessidade de métrica, de acompanhamento de resultado, de acerto no curto prazo, ela é muito grande, porque você tem um ciclo muito curto. Isso, obviamente, exige mais desses gestores e, obviamente, traz mais tecnologia, porque você tem algo que vai ser colhido aí em 3 meses, pouquinho, 4 meses. E o terceiro fator, e talvez o mais preponderante, seja um aspecto cultural. Então, você tem um jeitão, muitas vezes, do agricultor, do ponto de vista de adoção tecnológica, diferente do jeitão do pecuarista. E se é o tema preponderante na nossa visão, por outro lado, é o que mais está mudando essa questão de achar, olha, pecuária é assim, sempre feita assim. Uma coisa boa no aspecto de modernização é que o jeito que se fez a vida toda no passado já não monetiza mais, já não dá mais dinheiro. Então, aquela coisa, durante muitos anos, fazer como sempre se fez era suficiente para entregar um bom resultado econômico. E hoje, fazer como sempre se fez não entrega mais resultado econômico. Então, obviamente, o maior motor dessa transformação tecnológica vai ser a busca por resultado, por garantir que esse negócio seja um negócio lucrativo, O né? que é esse fazer como sempre se fez, né? Para deixar de uma Legal. forma um pouco mais palatável Digamos aqui para assim, nós. aquela fazenda mais antiga que não tinha grande preocupação com treinamento de equipe, e nem com manejo de pastagem, e nem com implantação e mapeamento de processos internos, e nem com estratégias produtivas, como a estratégia do período que chove mais, o período que chove menos, né? Um acompanhamento mais próximo do fluxo de caixa, ter aquela obsessão por números e por métricas. Então, aquele jeito de chegar na propriedade, colocar o animal lá e quando ele estiver em ponto de abate, se vende. Então, digamos assim, um sistema quase que extensivo. Então, esse modelo já há muitos anos ele já não entrega mais resultado. Mas ainda muita gente olha para a fazenda dessa forma. Agora, quem está buscando um negócio, monetizar o ativo terra, monetizar o ativo gado, já obviamente deixou essa pecuária para trás. Então, aquela coisa de hoje não. Foco, meta,
ajuste na oferta forrageira, garantia que os animais tenham um bom manejo, tenham um bem-estar animal. Isso tem sido decisivo para quem quer produzir com margem e sustentabilidade, né? É, entre, não sei se é a palavra mais correta, né? Mas e o senhor me corrija se eu estiver errado, mas é profissionalizar a Exatamente, gestão. exatamente. Profissionalizar. A melhor palavra, Rafa, é essa, profissionalizar. Então, como qualquer empreendimento, independente de qual segmento, se ele não for profissional, ele não vai prosperar. Isso não é diferente no agronegócio e muito menos na pecuária. Então, ser profissional, obviamente, é conseguir ter um olhar que o êxito do negócio, isso qualquer negócio, mais uma vez, ele vai sofrer influência da gestão, né? Da gestão dos números operacional, da produção, obviamente, conduzir uma boa produção, processo, digamos assim, fabril, e das pessoas. Então, o novo líder da pecuária é um cara que tem que ser bom de gente, bom de gestão e bom de produção. São essas três coisas. Antigamente, a pessoa só pensava em produzir, mas se não gerir e se não tiver uma equipe motivada, com brilho no olho, a gente brinca, uma equipe feliz batendo meta, também a gente não consegue entregar esses resultados, E né? quando a gente fala de profissionalizar a gestão, né, Antônio, não significa necessariamente que o pecuarista ou o fazendeiro vai simplesmente terceirizar, entre aspas, o negócio Muito dele. pelo Ele pode contrário. estar no dia a dia da. Quer dizer, claro, cada gestão é É, uma gestão, né? é. Você pode tanto contratar Uhum. profissionais que façam esse processo, como também você pode estruturar isso dentro da sua forma de administrar o negócio pessoalmente. Legal, Rafa. São É, essas 2 vertentes da pra da isso, eu vejo assim que quem tem que cuidar do seu negócio é o próprio dono do negócio. Então nós estamos falando do pecuarista. E esse pecuarista profissionalizado, normalmente ele tem 4 rotinas de gestão. Ele tem uma rotina de semana, que ele abre e fecha a semana com a programação semanal. Então, o que vai acontecer a semana, o que vai comprar, o que vai vender, o que vai chegar, o que vai sair. Então, você tem uma programação operacional semanal. Ao mesmo tempo, quando ele tem um mês na profissional da gestão, ele tem o que a gente chama de uma reunião gerencial mensal, ou seja, ele, além dele abrir e fechar uma semana, ele abre e fecha um mês. E nesse momento ele analisa o que a gente chama de previsto realizado. Ora, gastei o que era para gastar, faturei o que era para faturar, comprei o que era para vender, vendi o que era para vender. E aí vem a terceira rotina, que na nossa opinião é muito importante, que é do trimestre. Como qualquer grande empresa faz a reunião do conselho ou trimestral. Revisa a tendência. Bom, o que nós fizemos de quando começou o ano, começou a safra até aqui, e o que vai acontecer daqui até o final da safra. Então você tem uma atualização da tendência, que pode ter chovido mais, pode ter chovido menos, o preço pode ter subido ou caído, o milho ficado mais barato ou mais caro. Então a gente tem essa terceira rotina de gestão, que é a atualização de tendência trimestral. E uma quarta rotina, ou ritual de gestão, é um fechamento de safra ou fechamento de ano, que ele atualiza o planejamento para o próximo quinquênio. Então, profissionalizar a gestão é tomar decisões baseadas em número. Sobe informação, desce decisão. Então, quando você tem um projeto, esse projeto é desdobrado em meta e você trabalha para bater metas, você tem a gestão profissionalizada. Isso não envolve necessariamente trazer um profissional de fora, mas envolve que quem lida com o negócio, obviamente, seja uma pessoa orientada às metas, orientada às pessoas, orientada a uma produção sustentável. Acho que essa que é que a gente chama de profissionalização do processo gerencial. Agora, o que é comum nesse processo gerencial e o que é adaptável a cada ponto do ciclo pecuário? Porque você tem o pecuarista que faz o ciclo completo, você tem Uhum, o que faz só a cria, você tem o que faz a perfeito. recria, você tem o que faz só a engorda, você tem o que confina, você tem o que Uhum, cria só a... Quer sim, dizer, você tem as diversas é, maneiras, né, as diversas sim, formas fases, e as diversas fases exato. do ciclo. O que que é o que que é de processo gerencial que é comum para todas essas fases e o que é específico para cada fase? E aí o pecuarista que está nos Uhum. assistindo e que está nos ouvindo, que trabalha com a sua determinada fase ou com o ciclo completo, precisa saber. Excelente pergunta. Até mostra que você é do ramo da pecuária, hein, Rafa? Oh, É, imagina, que que isso, quem me legal. dera. Basicamente, as 4 rotinas da gestão são as mesmas: semana, mês, trimestre e safra. O que muda para quem está só na cria, por exemplo, para quem está na recria e terminação, basicamente são os indicadores principais de performance. Por exemplo, na cria, a gente tem indicadores como fertilidade, que é a prenhez, como a diferença entre o que deu prenha e que realmente pariu o bezerro, tem a mortalidade do bezerro,
E tem índices finais, por exemplo, técnicos, que é quantos bezerros ou terneiros, como dizem no Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro mais chama de bezerro, quantos bezerros ela produziu pelo total de matrizes expostas. Então você tem um conjunto de métricas específicas, que são métricas intermediárias, e ele está olhando para quê? Ele está olhando para aquela vaca que ela precisa ganhar condição corporal, ou seja, ela precisa estar, entre aspas, assim, quem não é muito do ramo mais técnico, engordando durante o processo de monta, para ela poder dar cio e reproduzir. Então você tem métricas específicas. Já quem está na recria e engorda, ele vai olhar principalmente para o ganho médio diário, para a lotação. E aí, claro, eu estou colocando índices técnicos, mas existem econômicos que vêm junto. E quem tem confinamento, ele tem outros indicadores ainda, como, por exemplo, eficiência biológica, que é quantos quilos de alimento em matéria seca o animal comeu para cada arroba produzida, né? E, obviamente, rendimento do ganho e outros índices técnicos. Então, a gente tem conjuntos de indicadores distintos. Quando a gente vai para o ciclo completo, ele tem que ter os dois, os indicadores da cria e os indicadores da recria e terminação. Quando a gente olha para a fase do ciclo pecuário de alta ou de baixa, basicamente assim, a gente sempre defende. A fase de alta é a fase de você gerar caixa, fazer maiores investimentos na fazenda e assim por diante. E a fase de baixa é estar preparado para crescer. A gente quer crescer na baixa. Então, é possível, com o planejamento que a gente defende ser feito, que é uma visão ciclos de quadriênio, de quinquênio, a gente fala, olha, na fase de baixa a gente cresce, na fase de alta a gente investe. Então, a gente investe na fase de alta para estar preparado para a fase de baixa, e é maravilhoso a gente poder entender nesses ciclos, como agora está na transição da baixa para alta, então está num bom momento para o pecuarista. Voltando a falar da questão da aplicação da Muito bem. tecnologia, Antônio, onde a pecuária pode avançar mais em termos de aplicação de tecnologia, levando em conta não só essa necessidade de se aprimorar a gestão, que você Uhum. está falando bastante aqui, mas também na relação com o mercado, né, com os mercados que também estão cada vez mais exigentes aí em matéria de rastreabilidade, Perfeitamente. de sustentabilidade, né, de tudo isso. Então, onde que a tecnologia entra e onde dá para a pecuária Ah, que avançar mais? delícia essa pergunta. Ah, a gente classifica a tecnologia em 3 grandes grupos, né. Porque o pessoal fala em tecnologia, já pensa a inteligência artificial, o sensor, a câmera, o drone e tal. Mas, esse é um dos conjuntos muito importante, é relevante, mas é um dos conjuntos. A primeira tecnologia relevante, na nossa opinião, é a tecnologia biológica. Então, assim, quando a gente aumenta a matéria orgânica do solo, aumenta a atividade biológica dos micro-organismos do solo, melhora o manejo de pastagem, a forma de colheita, a gente tem um ganho muito grande. Então, a gente entende que essa tecnologia biológica, principalmente com o aumento de vida no solo, tem impacto muito grande. Então, você tem esse primeiro conjunto de iniciativas Não, aí. e esse é um aspecto muito importante do senhor colocar, né, professor? Porque quando a gente fala em tecnologia, Uhum. e a gente está falando em tecnologia para agropecuária, né, isso entra também, né? Porque se Sim, na agricultura a gente está falando da semente, a gente está falando na exatamente. pecuária é a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, É, você tem o solo, você tem a qualidade da pastagem, ou se você a planta a planta forrageira, forrageira, ou o exato. próprio melhoramento genético e o próprio Dos melhoramento genético animais, dos animais. exatamente. Então a gente tem esse conjunto de tecnologia que é maravilhoso. Começa lá no manejo. Começa lá no manejo, começa lá no solo, e a gente pode falar com muita tranquilidade que a gente tem um avanço genético incrível, principalmente da raça Nelore, que é uma raça incrível, que muitos indivíduos, programas de seleção e melhoramento e tal. Então a gente tem essa tecnologia que tem muito por se usar. Se ainda a gente tem 60 e poucos por cento da nossa pastagem degradada, tem muita tecnologia de produção a ser aplicada. Uhum. Se ainda a gente vai em fazenda e vê um gado geneticamente inferior, tem muito por se fazer nesse conjunto tecnológico. Isso citou Nelore Hum. porque é A raça falando de mais pecuária de populosa. corte, é aquela mais populosa. Mas tem outras Prangos, uma raças raça que que avança muito no também estão Brasil, avançando bastante. Braford, e aí dezenas delas. A gente tem um gado muito bom. Do ponto de vista genético, a gente tem um gado muito bom. O Do ponto cruzamento industrial foi muito importante para Maravilhoso, isso, né, professor? maravilhoso. Então a gente tem aí uma oferta, um cardápio de oferta para o produtor. Muito bem, então você tem esse conjunto que tem muita oportunidade para avanço. Existe um outro conjunto, e aí o que eu gosto bastante, que a gente mais se dedica, obviamente, nesse momento, que é essa tecnologia informatizada. Vou dar um exemplo. Com o advento da inteligência artificial, por exemplo, hoje é possível um pecuarista
pegar o WhatsApp dele e falar: acabei de comprar uma bola de arame na Casa Agropecuária São Jorge e vou pagar X reais com vencimento da data tal. E automaticamente o processo já faz esses dados irem automaticamente para um software, né? Por exemplo, é o que a gente faz, né? E aí, com isso, automaticamente isso aloca no custo e eu já sei quanto que isso impactou no desembolso por arroba, se meu lucro aumentou, se ele diminuiu, qual é a margem sobre a venda. Então, você tem essa parte com a chegada da coleta de dados. Então, você pode ter um camarada que fala: olha, mudei o gado de pasto 1 para o pasto 2. Então, isso ficou muito simples e muito fácil de ser coletado, especialmente com a ajuda da IA, mas também tem o componente de sensores, né? Hoje a gente consegue ler quanto de água tem no bebedouro, se essa água está limpa ou está suja, se o fluxo de água está adequado ou não, né? De uma forma remota, através de uma rede que chega até no celular do pecuarista. Então a gente tem isso. Os aplicativos onde você consegue, obviamente, monitorando score de fezes. Por exemplo, o score de fezes, se a fezes do esterco animal está muito sólido ou muito líquido, diz muita coisa. Se ele está muito líquido é um tipo de problema, se ele está muito sólido é outro problema, a gente espera que seja pastoso. Com a informação, a gente já consegue processar e caminhar para saídas muito práticas. Então a gente tem essa agenda. Fora câmera, por exemplo, de monitoramento animal, hoje já existem série de dispositivos que ajudam a gente monitorar e fazer o que a gente chama de zootecnia de precisão. Então tem essa agenda toda tecnológica. Então, desculpe, softwares, sensores, aplicativos e assim por diante. E dentro da base de dados roda-se um motor de IA que faz predição. Nessa condição de clima, nessa quantidade de gado, nesse custo, nesse preço de venda, se não tiver nenhuma mudança, você vai ter um prejuízo de tanto, um lucro de tanto. Então, cuide desse fator. Então, isso já existe, isso que a gente faz. Mas então daí tem um terceiro grupo. Então, eu falei do biológico, do tecnológico e do humano. A gente entende que essa tecnologia humana vem desde como se delegar uma tarefa, combinar alguma coisa, mas principalmente como garantir a saúde emocional, principalmente das novas gerações. Então, quando você tem um programa de trabalho que envolve propósito, sustentabilidade, segurança emocional, como eu citei, acolhimento, você passa a ter também investimento nas pessoas, que é muito importante. Então, muitas vezes o camarada acha que ele é um tratorista, ele é um vaqueiro, e não precisa de nada disso, e muito pelo contrário, a gente precisa cuidar obrigatoriamente do desenvolvimento da saúde emocional. Antigamente se falava muito de hard skill, que é habilidade técnica. Como faz uma inseminação? Como embarca um gado? Como cura o umbigo do bezerro? Isso é hard skill. Mas aí vem o que a gente chama de soft skill. O que é soft skill? A soft skill, poxa, o camarada lidar bem com conflitos, saber liderar, o camarada poder tomar decisões, trabalhar em grupo, aquela coisa dessas habilidades. Mas hoje tem um terceiro conjunto de habilidade, que são habilidades intrínsecas ou externas, ou profundas, ou inner skills, cada um tem o nome, mas que é aquela coisa de um líder garantir que o seu liderado esteja pleno, feliz, seguro, realizado dentro daquele ambiente de trabalho. Então, com isso, a gente percebe que existe uma necessidade de investimento nas tecnologias biológicas, nas informatizadas, mas mais importante, na tecnologia humana, que é justamente a gente poder garantir com que as pessoas que estejam conosco estejam realizadas em estar ali fazendo o que precisa ser feito, né? Agora, como fazer tudo isso chegar no campo, Antônio? Porque você tem, evidentemente, grandes pecuaristas, médios pecuaristas, você tem pequenos pecuaristas, cada um tem ali a sua capacidade, né, de gestão e a sua capacidade de acesso a essas novas tecnologias ou essas novas Uhum. metodologias, mas para aqueles que têm menos possibilidade de acesso, seja por escala ou por algum fator, por alguma questão da região onde está, né, como fazer isso chegar no campo com a capilaridade devida para que de fato isso possa envolver toda a atividade pecuária? Legal. Esse, inclusive, é um debate diário nosso, como a gente impacta hoje. A gente impacta 940 propriedades, Brasil, Paraguai, Bolívia, Uruguai.
E a gente percebeu que no caso da pecuária, o grande ou pequeno pecuarista, ele tem condição de usar todas essas tecnologias. Mesmo ele pode ter 20, 30, 50 hectares, pode ter 50 mil hectares, 100 mil hectares. Inclusive o menor tem uma obrigação de cuidar ainda melhor da sua propriedade, porque via de regra ele não precisa de grandes investimentos em mecanização como a agricultura. A agricultura precisa de 10 mil reais por hectare em máquina, de forma geral. Isso não acontece necessariamente na pecuária. Então, torna a pecuária muito mais inclusiva. O ponto principal, Rafa, tem a ver com a própria mentalidade de aprendizado. A gente percebeu o seguinte: quando você vê um resultado mesmo, você vê numa fazenda, uma propriedade bem manejada, o gado bom, a turma feliz, tal, aquela camada visível é o resultado. Só que esse resultado, o que a gente está vendo como resultado, sabe aquela fazenda limpinha, organizadinha, o barracão, o trator dentro do barracão, a tropa sem pisadura, o arreio bonito, o pessoal de uniforme, acho que consigo perceber. Então, essa é a camada visível. Para essa camada visível estar assim, provavelmente teve um processo anterior. Qual que é o processo? Entra o pasto entra com 40 centímetros, sai com 24, a cada semana sim, semana não, ele faz, ele lava, por exemplo, o bebedouro, ele lava o bebedouro toda uma vez por semana, em algumas situações lava 3 vezes por semana, então ele tem um processo, lavar o bebedouro do confinamento ou da TIP 3 vezes por semana, em alguns casos diariamente, então ele tem um processo de lavar o bebedouro ali, né? Tem um processo que abrir e fechar a semana. Então, o resultado que a gente vê é sempre consequência de um processo. Só que esse processo é consequência da camada mais interna, que é a mentalidade. Então, assim, não importa se é um grande pecuarista ou um pequeno pecuarista, o que faz ele cuidar do processo biológico, tecnológico e humano é a própria mentalidade desse pecuarista, que deve acreditar que sim, que é possível e que o negócio é sempre consequência da ação ou da omissão dele. Tanto que as pessoas reclamam muito de mão de obra e tem muitas fazendas. Falam assim, para mim nunca foi problema. Fala, como que para o vizinho é problema e para ele, que está vizinho de cerca, nunca foi problema a mão de obra? Por quê? Porque naquela fazenda existe uma mentalidade de cuidar bem, de atrair, de recrutar boas pessoas, de bonificar, de reter e assim por diante. Então a grande mudança vem numa mudança de consciência, de mentalidade, para que a gente use essas tecnologias. E o melhor jeito de mudar essa mentalidade é mostrando o seguinte: tua fazenda pode dar mais dinheiro. Tua fazenda pode ser mais sustentável. Tua fazenda pode dar menos trabalho para você. Então, a busca por ser mais rentável, mais sustentável, mais autônomo, faz que, invariavelmente, as pessoas têm que mudar o jeito de pensar para mudar o jeito de fazer, para mudar o resultado. Olha, você falou em mudança, você falou em cultura e você falou em não fazer mais como antes. Antes. Onde é que entra aí, se eu estou entendendo bem o teu Uhum. raciocínio, mas onde é que entra aí a questão da mudança geracional na Boa, pecuária? boa. Né? Porque você vem, né, de Uhum, gerações anteriores, isso uhum. passa, né? Eh, Tem os processos de sucessão, né? Então, onde é que entra essa questão da sucessão e da mudança geracional nesses processos? Legal. Hoje, sem dúvida nenhuma, a dificuldade de entendimento da mudança geracional e das gerações, tem causado muitas confusões. Eu encontro pecuarista e falo assim, Antônio do céu, mas não tem mais mão de obra, eu não tenho tratorista, não tem vaqueiro. Eu falo, tem. Mas eles são diferentes, porque as novas gerações, se a gente pega um baby boomer, uma pessoa mais velha aí, e anterior ao final dos anos 60, até 68, aquele camarada que ele fez estrada, ele fez ponte, ele construiu escola. O mundo era completamente diferente. Depois você chega na geração X, que é essa turma aí entre 45 e 55 anos mais ou menos hoje, que foi um camarada que viveu um mundo offline na sua adolescência e juventude. Depois vem o Y, ou os millennials, né? Que são aquelas pessoas que iniciaram uma transição tecnológica. E tem essa última geração que é a Z. Essa geração dos mais novos que estão no mercado de trabalho, eles já nasceram no mundo digital. A velocidade deles de conexão já é completamente diferente. Então, o mundo que esses mais jovens foi criado é completamente diferente do mundo dos mais velhos. E o mais velho não percebe que o que importava para o mais velho é o que importa para o mais novo. O mais novo, o projeto tem que ter propósito, tem que ser legal, tem que ter impacto positivo. Claro que tem que ganhar dinheiro também, mas se você olha para o mais velho,
digamos que a força do trabalho e a remuneração por si só já era suficiente. Para as novas gerações, além da remuneração, precisa ter propósito, significado, pertencimento, flexibilidade. Então, aquela coisa do sofrer porque faz parte do sistema que o mais velho aprendeu com isso, o novo falou, por que eu vou sofrer se não precisa sofrer? Então, a gente precisa modernizar as fazendas para receber essas novas gerações. E dentro das novas gerações, como o pessoal reclama, mas no final das contas não precisa, tem uma infinidade de gente poderosíssima. Agora, se o camarada ele quiser chegar numa fazenda moderna, que tem sensor, que tem quadriciclo, que tem drone, que o trabalho dele vai ser muito mais divertido, vai ser muito mais aderente à tecnologia, ele vai ter mão de obra sem problema nenhum. Agora, quando ele vai chegar numa fazenda que sequer tem uma internet que funciona direito, esse camarada tem que ficar carregando o saco para lá e para cá. Ele vai ficar 3 horas em cima de um cavalo, porque ele não pode nem de quadriciclo nem de moto para chegar em determinado lugar. Essa fazenda está preparada para aquela mão de obra antiga, não para nova mão de obra. E digo mais, as novas gerações, na sua essência, via de regra, elas ficam menos tempo no mesmo trabalho. Enquanto o mais velho fala assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui no Globo Rural faz 40 anos, né? O mais novo não tem essa necessidade. Ele quer conhecer coisas, talvez 2 anos, 3 anos seja o prazo de grande parte dessa geração. Então, do ponto de vista da equipe é isso, né? Você tem uma equipe que, diferente do pai e o avô, que desde criança trabalhava, então aprenderam outras coisas que essa geração não aprendeu, porque obviamente foi entrar no mercado de trabalho mais velho, e tá certo, né? Tá tudo bem. E as pessoas não perceberam essa mudança. Do ponto de vista do pecuarista, ou do sucessor, que está justamente sucedendo o mais velho, é maravilhoso porque ele tem menor complacência com o baixo desempenho econômico. O pai e o avô falavam assim, não, eu comprei essa fazenda, eu formei essa fazenda, eu tenho uma relação emocional com essa fazenda, eu não vendo, eu não troco, eu não faço nada. Tudo bem que ela não dá muito lucro, mas pelo menos ela valorizou. O mais novo falou, como assim? Nós temos um valor, um patrimônio de X dinheiro, X milhões, por menor que seja a propriedade, ela é um prêmio de loteria, né? E a gente tem dificuldade de pagar uma conta no final do mês, então a nova geração vai empreender mudança. Ou ela dá lucro, ou o cara vai vender ou arrendar. É isso que eu ia te perguntar, Antônio. Como é que fica nisso tudo a relação com a terra? Uhum, Porque a gente vive num país que tem uma agricultura em que a relação das pessoas com a terra, uma agricultura e uma pecuária, em que a uhum. relação das pessoas com a terra é muito forte, né? Ela é muito expressiva. Isso. E você me corrija se eu estiver Uhum, errado, mas muitas vezes, ou algumas vezes, toda essa tecnologia agregada e tudo isso que você, que uhum, você e outros uhum, profissionais do ramo uhum, de gestão e tecnologia colocam, é que vai se criar uma estrutura em que a relação da pessoa, do agricultor ou do pecuarista, no teu caso com a terra, ela vai se tornar uma relação ela vai se tornar uma relação um pouco mais distante. Dá para a gente dizer que essa relação tende a ficar mais distante? E como fica essa relação? Como é que fica super legal. o olho do dono Tá, engordando a reis nisso legal, tudo? legal. Se não tiver essa camada tecnológica, eu não tenho dúvida nenhuma que a relação vai ficar distante. A cola entre a nova geração e a terra vai ser justamente essa camada tecnológica dessa geração que nasceu nessa tecnologia, que vive a tecnologia. Ele vai estar 100% conectado. Então, e nesse momento, vai até aproximar as novas gerações da fazenda, porque ele vai entender, e os jovens já estão entendendo, que eles têm um papel decisivo para a sustentabilidade e mudança climática. Porque se eu tenho uma fazenda viva, produtiva, que o capim cresce, eu capturo o carbono da atmosfera. Então, esse aspecto é fundamental porque existe um papel central da fazenda, tanto para produzir alimento, quanto para equilibrar a nossa balança comercial brasileira. Então, a gente tem um papel importante para produzir alimento, segurança, obviamente, alimentar, para a segurança econômica do país, que o agronegócio é o fiel da balança, justamente das importações da balança comercial, e existe um papel ambiental de sustentabilidade. Então, essas novas gerações estão muito mais focadas nesses aspectos do que as anteriores, até pela forma com que o mundo se comporta hoje. Então, isso vai atrair. Se não tiver essa camada, talvez crie 100% essa desconexão. Porque provavelmente o mais velho morava na fazenda.
O mais novo não vai morar. Qual é o jeito dele estar no negócio sem necessariamente morar na fazenda? Através das informações, dos sensores, que provavelmente vai chegar a informação no óculos, né? Hoje em dia o óculos já conversa com o WhatsApp, o óculos já tira foto, o óculos já faz um monte de coisa, então vai receber, vai se conectar. E é interessante, quando eu apresento os relatórios, as reuniões para as novas gerações, eles se interessam não mais só pelo quanto de lucro a fazenda deu ou pode dar, mas assim, quantas toneladas de CO2 ela pode remover, né? E como que a gente pode fazer para ter um processo mais moderno, mais inclusivo, como que a gente faz para não ter só homem nesse setor, para trazer mais mulheres nesse setor. Então, eu vejo assim com muito bons olhos a chegada dessa nova geração, da tecnologia. A gente tem potencial de aumentar em 4 vezes a produção de alimento nessas fazendas. Isso vai vir através desses 3 conjuntos de tecnologia: a biológica, a humana e a informatizada, liderada por essa geração, que é uma geração que tem mais pressa, né, e vai fazer as coisas acontecerem. Antônio Schacker, zootecnista, fundador, diretor do Instituto Integra. Muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade, pela participação aqui no Globo Ruralcast Agro Horizonte. A honra foi toda minha. Muito obrigado. Um abraço a todos. E aqui a gente encerra mais esse episódio da série Globo Ruralcast Agro Horizonte. Quero lembrar para você que esse e todos os outros episódios do Globo Ruralcast estão no nosso site, estão também no nosso canal no Spotify e também no nosso perfil no YouTube. Pois é, quero reforçar aqui o convite para você ir lá, se inscrever, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, comentar que assunto que você quer ver discutido aqui no Globo Ruralcast. Nesse episódio eu vou ficando por aqui. Até o próximo.